E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, um canal para a gente poder falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. Tomando café hoje no copo de requeijão, porque nem só de caneca bonita se faz um homem. Já de cara, o que eu queria pedir para vocês, gente, é para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, comentarem e fazer a mensagem chegar. O assunto de hoje começa com uma historinha. Quando eu era adolescente, eu jogava muito RPG de mesa. Eu era mestre de RPG de mesa. Aliás, era mestre de RPG desde os 11 anos de idade. Joguei durante muitos anos. Tive vários grupos de RPG diferentes, compostos por caras com participações femininas. E na minha adolescência eu era bastante machistinha. Eu tinha uma mentalidade mais machista. E uma das meninas que participou desses grupos de RPG, ela é minha amiga desde que eu era um jovem adolescente. E ela participou dos meus jogos durante muitos anos. Eu fui muito influenciado por conversas muito filosóficas com essa menina. Inicialmente, eu lembro que eu era bastante resistente às ideias dela. Ela era feminista. Então, por exemplo, ela ouvia punk rock e eu lembro que eu ironizava uma letra de uma música que falava punk rock não é só pro seu namorado. E eu lembro que eu dava risada, não só da letra, mas também da maneira como as meninas cantavam, de uma maneira mais revoltada e tal. E só depois de muito mais tarde eu percebi quão ridículo eu estava sendo. Em determinado momento, depois de já ter tido uma série de conversas e ter entendido um pouco mais que o universo não se resume à maneira machista de se reagir às coisas da vida, quando você joga RPG, o meu papel era o papel do contador de histórias, vamos colocar desse jeito. Então eu criava as histórias, criava os personagens que interagiam com os jogadores que estavam ali na mesa. Eu lembro que a gente estava conversando e essa menina, ela falou assim pra mim: Léo, você percebeu que você não tem personagens femininas? Não personagens que... E ela falou pra mim: você percebeu que você não tem nenhuma personagem feminina? Na minha cabeça era óbvio que eu não tinha nenhuma personagem feminina. Isso de alguma forma ia me fazer ser menos homem, interpretar um papel feminino num jogo de interpretação de papéis. E inconscientemente isso estava na minha cabeça de óbvio que eu não tenho personagens femininas. Mas depois eu fiquei pensando, pera, eu vou me sentir menos homem porque eu estou interpretando um papel feminino? E aí eu comecei a expandir esse meu pensamento para o resto dos aspectos da minha vida. Eu tinha muita facilidade de falar quais eram os atores que eu gostava, quais eram os autores que eu gostava, quem eram os chefes que influenciaram a minha vida, mas eu não tinha tanta facilidade para poder falar do universo feminino nesse aspecto. E aí isso significa que não haviam atrizes que eram realmente boas e não só porque elas eram bonitas ou porque eu achava elas gostosonas. Isso significa que eu não tinha lido autoras que tinham influenciado minha maneira de pensar? Isso significa que essas figuras não estavam aí? Isso significa que as mulheres eram menos competentes em me influenciar do que os homens? Definitivamente não. O que acontece é que eu estava condicionado a só olhar para aquilo que era muito parecido comigo. E quando essa minha amiga, ela colocou essa sementinha na minha cabeça, eu comecei a pensar, caraca, cara, as referências estão aí. Eu era bastante nerdinho, né, como eu falei no primeiro vídeo ali. Eu gosto de livros, quadrinhos, filmes, séries, jogos, de videogame, de tabuleiro, enfim. E quando eu comecei a olhar para esses lugares, sim, na maior parte dos casos, é um meio que é um pouco mais dominado pelas figuras masculinas. Mas que quando você começa a olhar, você vê que existem figuras femininas que são tão legais quanto ou mais legais. Depois eu comecei a pensar principalmente no meu aspecto profissional. Eu já trabalhei em diversos lugares, em diversos papéis diferentes. Já fui desde atendente de telemarketing até o meu último papel em uma empresa muito grande, que eu era gerente de treinamento de vendas em uma empresa global. E pensando nas figuras que me influenciaram mais positivamente profissionalmente, só me vem na cabeça as mulheres. Eu tive chefes incríveis e profissionais de altíssimo calibre. Não porque elas usavam o estereótipo feminino, não porque elas incorporavam o estereótipo masculino, mas é porque elas eram pessoas muito incríveis. Ótimas profissionais, melhores do que os homens que me influenciaram. Não porque esses homens eram homens, mas porque a marca de liderança deles não era
não condizia tanto com o que eu acredito, com os meus valores, quanto com as mulheres que me lideraram. E aí é muito engraçado, porque não é um movimento natural, não é um movimento consciente. Eu tendo a acreditar que o movimento consciente é a gente reconhecer aquele que se parece com a gente. Seja na maneira de pensar, seja na maneira de agir, seja etnia, tipo físico, enfim. A gente olha e dá mais crédito para quem é mais parecido com a gente. Mas quando você faz um esforço consciente de olhar para aquele que não parece contigo, você começa a abrir o seu leque para uma percepção que não está inicialmente ali, mas que expande o seu universo para lugares em que ele nunca poderia chegar inicialmente. Hoje, eu tenho um monte de referências femininas. Tenho referências femininas na minha família, nas minhas amizades, nas autoras que eu leio, nas séries que eu vejo, nos filmes que eu assisto, nas super-heroínas que eu gosto. Outra coisa que é muito engraçada de se observar, depois que você se coloca nesse outro lugar, é o movimento de resistência às figuras femininas que começam a aparecer. Como se existir mais figuras de referência femininas para a sociedade fosse uma ameaça aos homens que deveriam ocupar esse lugar por natureza. Vou dar um exemplo super besta. Lá atrás, quando eu era mais jovem, a gente jogava videogame e as personagens, principalmente as personagens de jogos de luta, elas eram bastante sexualizadas. Corpo à mostra, e elas estouravam a roupa e ficava mostrando o sutiã pra fora, elas meninas caíam em posições improváveis. A mesma coisa para super-heroínas. Se vocês derem uma olhada na Power Girl, ela é uma personagem parecida ali com o Super-Homem. Ela tem o que a galera chama de boob window. É uma janela nos peitos, assim, ó, só para mostrar o decote. Não faz o menor sentido ela ter esse uniforme. E aí, conforme o tempo vai passando e as coisas vão se modernizando e o foco vai saindo dessa figura que só atrai os homens por conta da sexualidade e muda o foco para quem é a personagem de verdade, ou o que essa personagem tem a acrescentar, ou qual é a figura de representatividade que essa personagem, essa pessoa tem, você começa a ver muito claramente essa onda de resistência dos machistinhas ou dos red pill falando: era muito mais legal na minha época, não tinha esse mimimi, esse politicamente correto tá acabando com a sociedade. Sério mesmo? Será que esses mesmos caras também não se sentiriam ofendidos se tudo que eles têm a dizer e tudo que eles pensam fosse reduzido a um aspecto físico deles? Vamos supor que as pessoas só se ligassem no cara porque o nariz dele é grande, ou porque a sobrancelha dele é grudada. Ainda que, sei lá, apareça um grupo de pessoas que sente tesão por narizes grandes e sobrancelhas grudadas. Vamos supor que esse cara fosse sempre reduzido a só isso. É mais ou menos nesse sentido como eu começo a me relacionar com as memórias que eu tinha daquela época. Lógico que eu me sentia atraído por personagens sexuais em posições improváveis. Mas não me ofende o movimento social se encaminhar para um lugar de maior valorização das pessoas como pessoas e não como objetos. A misoginia que eu tinha falado no vídeo anterior, lembra? A proposta aqui é que a gente, homens principalmente, as mulheres também, viu? Porque tem muita mulher aí que só consegue reconhecer figuras de autoridade ou de influência no sexo masculino. Vamos pensar quais são as nossas figuras de referência? Nas coisas que a gente gosta mais? Então, no esporte que eu mais gosto, será que tem alguma figura feminina que eu admiro? E aí, os homens? A galera que gosta de futebol? Só gosta de futebol masculino? Por que será? Por que será? Nos esportes, nos livros, ou nas séries, ou nos programas de TV, ou dentro do seu trabalho, será que você não consegue enxergar as figuras de relevância femininas porque elas não existem? Ou porque o seu olho está treinado para enxergar elas como outra coisa? Doido, né? Fez sentido? Sim, não? Obrigado, pessoal. Tamo junto. Boa semana.